filho vive tropeçando, vive caindo à toa, batendo nas coisas, nos móveis, até parece meio desastrado, meio desajeitado. E a maior parte das pessoas pensa, não, isso daí é falta de atenção, é porque é muito desatento, porque se fosse atento não ia cair à toa, não ia ficar sempre machucado. Então, como não tem cuidado, aí acontece isso. E se eu contar para você que o problema pode ser dentro do ouvido da sua criança? Isso mesmo, é o GPS do corpo dessa criança, que é o sistema vestibular, o equilíbrio. E essa questão pode estar desajustada aí. Por isso que, às vezes, essa criança até também tem medo de subir, de pular, até de tirar o pé do chão. E, às vezes, essa criança ainda nem aprendeu a pular, por causa desse GPS que está desajustado. E não é uma questão comportamental, não é desastrado, não é desajeitado, não é falta de atenção. Imagina que dentro do ouvido da sua criança tenha algo parecido com um nível de pedreiro. Sabe aquele instrumento que mostra se algo está torto ou reto? Então, o sistema vestibular faz isso com o corpo da criança, da pessoa. Ele avisa ao cérebro dessa pessoa se a cabeça está inclinada, se o corpo está girando, se está acelerado ou parando. Ou seja, o sistema vestibular ajuda o corpo a entender onde eu estou no espaço, onde o meu corpo está no espaço. E ele trabalha junto com a visão, com os músculos e áreas do cérebro responsáveis pelo controle do movimento. E sem esse sistema funcionando bem, o corpo fica desorganizado no espaço. Por isso que a criança parece desastrada, desajeitada, cai sempre, ela não tira os pés do chão, então ela tem medo de pular, de subir, porque está desorganizada. Agora, atenção! Preste atenção nestes sinais, inclusive anota eles para depois você prestar atenção na sua criança. Quando a criança apresenta algum desses sinais, ela pode precisar de mais estímulo para poder conseguir organizar esse sistema no seu corpo. Quais são esses sinais? Tem muita dificuldade de andar em linha reta ou em superfícies estreitas, parece perder o controle do corpo ao mudar de direção, tropeça com frequência, tem muito medo de altura, balanço ou movimento, ou o contrário, precisa girar, pular e se mexer o tempo todo. E esse caso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. E o que a criança está demonstrando pra gente quando ela busca muito isso? Ela gira muito, ela está mostrando que ela precisa de informação a mais para ela poder se organizar. Então, algumas crianças não são desajeitadas. O que está acontecendo é que o corpo dela ainda não aprendeu a se organizar. E a boa notícia é que tem jeito para isso. Tem como a gente estimular, porque o corpo da criança aprende por meio de movimentos e experiências. E aí eu vou dar algumas sugestões que você pode fazer com a sua criança aí na sua casa. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho algumas crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento das crianças. Aqui no meu canal eu falo como o movimento influencia a aprendizagem, o comportamento e o desenvolvimento da criança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor a sua criança, então vai lá e curte esse vídeo. E se você lembrou de alguém que chama a sua criança de desastrada ou de desajeitada, aproveita e compartilha com ela o link desse vídeo para ela aprender que não tem nada a ver com desastre, e sim que o GPS dela está precisando de estímulo. Bora lá para sugestões. Vou deixar 3 sugestões de atividades e a partir dessas você pode pensar em outras. Primeira sugestão, desafio da almofada. Essa proposta é para a gente fazer com que esse cérebro ele tenha que se organizar melhor, mandando informação para o músculo, para o corpo, diante daquele desequilíbrio que vai ser gerado. Então você vai pegar uma almofada da sua casa, um travesseiro que possa ser utilizado, vai colocar no chão e vai colocar a sua criança em cima e pedir para ela se equilibrar ali em cima. Se está muito fácil para essa criança, você pode pedir para ela colocar um pé só, depois o outro pé. Em geral, não vai ser muito fácil para essa criança, porque ela já tem uma dificuldade de equilíbrio, de se manter estável, então com os 2 pés para ela já vai ser difícil. E você pode ir colocando alguns desafios, então ela tem que abaixar e pegar alguma coisa e ir entregando para você, ou você pode pegar um brinquedo que a sua criança tem aí na sua casa, por exemplo, um brinquedo de encaixe. E você coloca as peças no chão
e fica segurando o lugar de encaixe na mão. Então a criança tem que abaixar, pegar uma peça e encaixar. Se tiver cores ou formas dessas peças, vai falando para ela qual a cor ou qual a forma para ela pegar. E aí ela vai levantando e encaixando, estando com os dois pés. Você também pode fazer a mesma coisa de abaixar com um pé e com o outro pé. Sugestão 2, caminho da fita. Isso vai treinar o equilíbrio e a organização corporal. Você vai pegar uma fita que você tem aí, preferencialmente de uma cor que destoe do chão para a criança conseguir ver. E vamos começar com uma linha reta primeiro. E a criança vai andar ali em cima. Só de andar em cima para essa criança já vai ser extremamente difícil. Então, talvez você comece com uma fita um pouco mais larga no chão para facilitar para essa criança, porque quanto maior o espaço para ela andar e se manter em equilíbrio, mais fácil será para ela. Você pode adaptar. Se você não tiver a fita, você pode colocar a corda, daí você dobra para ficar um pouquinho maior. Ou você dobra ela e vai fazer dois lados. Então, um lado vai andando com um pé, no outro vai andando no outro pé. Porque lembra-se, essa criança tem muita dificuldade de equilíbrio. Então, a gente vai partir do fácil e vai dificultando, porque a gente também quer estimular. E o dificultar vai desorganizar esse sistema vestibular. A gente quer exatamente isso. Porque a partir da desorganização, essa conversa entre cérebro e corpo acontece de mandar esse corpo fazer força ali, fazer tônus para se manter, se equilibrar, se organizar para se manter ali em cima. Você pode usar também uma tábua, se você tiver aí alguma tablet, uma ripa, por exemplo, e colocar no chão para a criança andar em cima. Lembre-se, mais largo, mais fácil, mais estreito, mais difícil. E depois você pode ir dificultando para a sua criança. Você pode pedir para ela andar ali por cima levando alguma coisa. Então você pega uma colher e coloca algo nessa colher, uma tampinha de garrafa PET, uma bolinha, pode até ser uma bolinha de papel, um algodão, para ela levar de um lugar ao outro, de um lado ao outro e deixar lá dentro de um recipiente. Você também pode fazer com que essa linha ela seja curva em vez de ser uma linha reta, ou ela seja em zigue-zague em vez de ser em linha reta. Isso já dificulta para essa criança. Ela pode levar também um rolo de papel higiênico e ali em cima vai ter algo, uma tampinha dessas de pote, sabe? A gente coloca a tampinha ali em cima e ela vai ter que levar sem deixar o que está ali na mão dela cair, sem ela cair de cima dessa linha. Você pode também manter a linha reta e pedir para a criança andar mais devagar, andar mais rápido, andar de formas diferentes, andar de lado, andar de frente na ponta do pé, andar de frente com o calcanhar, andar de costas. Também dá para você fazer essas variações. Proposta número 3. Aqui a gente também vai continuar estimulando o equilíbrio, mas a percepção de corpo e essa organização corporal também. Por que organização corporal, gente? Porque a gente está colocando a criança numa situação de desequilíbrio, então ela precisa aprender a organizar esse corpo para ajudar esse pé a se manter estável ali em cima, sem cair. Então, essa sugestão vai ser a gente fazer imitações de movimento, estátuas de movimento. Então, no chão, aí você também pode depois colocar alguma coisa que desequilibra no pé da criança, como por exemplo a almofada, mas inicialmente no chão. Você vai fazer algumas estátuas e a criança precisa fazer e ficar um tempo. E aí você começa com um tempo mínimo, pode ser 5 segundos, 10, 15, 20, vai aumentando esse tempo, até onde a criança tolerar ficar, né? Dependendo da idade, é muito difícil para ela ficar muito tempo ali com o corpo paradinho. Mas a ideia é que ela faça essa estátua e consiga ficar parado por alguns segundos. Então, por exemplo, você pode fazer uma estátua de só um pé no chão e tira o outro. Aí você alterna, faz com o outro. Você pode fazer uma estátua de bailarina e aí estende as mãos lá em cima e sobe uma perninha como uma bailarina. Ou então você pode fazer como se fosse uma árvore em vez de falar que é bailarina, né? Ai, não quero porque é um menino. Então, ó, aqui uma árvore. Você também pode fazer a estátua do avião, como que é? Você coloca um pé no chão, abre os braços, tira um pé do chão e inclina o tronco para frente. E vai inclinando até onde é possível. Em geral, as crianças que têm dificuldade de equilíbrio, elas não vão inclinar muito o tronco para frente. Porque quanto mais elas inclinam o tronco para frente, mais o pé sai do chão. E aí mais difícil vai ser para ela se manter equilibrada. Então tá tudo bem começar um pouquinho fácil, depois você vai dificultando mais para essa criança. Dá para fazer também um agachamento. Então os dois pés no chão, faz um agachamento e tem que manter ali paradinho, estátua
sem se mexer, mantendo essa posição de equilíbrio. Viram que são estimulações simples e com coisas que provavelmente você tem aí na sua casa, mas que são riquíssimas e que vai ajudar demais a sua criança. Então vamos recapitular? Quando a gente pensa em estimular o equilíbrio, a gente tem que pensar que se a base é maior, mais fácil para a criança, a gente vai diminuindo a base aos poucos. Lembrar que inicialmente para ela vai ser muito complexo, às vezes eu vou começar só com os 2 pés no chão, depois eu começo a fazer com um pé no chão e alternando o outro pé. Se a criança precisar de apoio, começa com um apoio seu, então segurando as mãos, depois só uma mão, depois só a outra, só o dedinho. Você pega alguma coisa como, por exemplo, o cabo de vassoura ou cabo de roda e dá para a criança segurar uma ponta e você segurar a outra, ou então você segura as pontas do cabo e a criança segura no meio, ou qualquer outra coisa que você tem aí que sirva para a criança a se apoiar, até que esse apoio vai saindo. A parede, uma cadeira para apoiar, até que vai saindo. Ou você vai alternando, só uma mão que apoia em vez de ser as duas. Porque para essas crianças que têm dificuldade de equilíbrio, gente, pasme, parece que é muito bobinho, mas só delas conseguirem ficar com uma mãozinha apoiada, ainda assim é muito difícil para elas. E calma, que não vai ser da noite para o dia. Precisa acontecer, manter-se essa estimulação. E claro, que é muito importante que se você prestou atenção que a sua criança se encaixa dentro dessas características, procure um profissional da área motora, um profissional de educação física ou um psicomotricista para fazer uma avaliação e ver o que está acontecendo com essa criança, para que então seja algo mais direcionado. E você pode e deve continuar fazendo as estimulações na sua casa. Eu sempre estimulo as minhas famílias a fazerem isso, porque o tempo de terapia é muito curto, mesmo que essa criança faça todos os dias. É um tempinho só. E ela passa muito mais tempo em casa. Então você também pode e deve fazer. E quando você tem um profissional, fica bem mais fácil, que ele vai direcionando o que dá para você ir fazendo, em que etapa que a criança está agora. Mas nada te impede de você já começar hoje mesmo a fazer as estimulações com a sua criança aí. E eu quero que você saia desse vídeo entendendo que o equilíbrio não melhora com correção. Não adianta você falar para sua criança, presta atenção, cuidado, ficar corrigindo ela o tempo todo. Vai ser exaustivo e chato para ela. Ela consegue melhorar a partir das experiências do movimento. Ela precisa ter estimulações para ativar esse sistema vestibular, como nessas sugestões que eu dei para você. E quando você entende isso, fica muito mais fácil você saber como lidar com a sua criança e o que fazer agora. E aí você para de pensar que a sua criança é desajeitada, que ela é desastrada, que ela é desatenta, que é falta de cuidado dela. E sim, que é uma necessidade do seu corpo que está desorganizado e precisa de estimulação. Fez sentido para você? Espero que esse vídeo tenha sido de valor. E me conta aqui nos comentários, seu filho é aquele que não para nunca, ou ele tem dificuldade de se movimentar e prefere ficar mais paradinho, ou é aquela criança que cai à toa e até então você pensava, nossa, é bem desastrado, hein? Que menino desatento. Me conta aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Espero que tenha sido de valor. Se ainda não deixou seu like, deixe seu like agora e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!